Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, na nossa segunda temporada, onde destacamos histórias do mundo empresarial. E hoje vamos falar sobre alguns temas muito importantes, que são proteção patrimonial, seguros, planejamento financeiro, né? Investimentos em geral. E para isso eu recebo aqui a Heloísa Kruger, representante da German Financial, empresa especializada em soluções financeiras. Fique à vontade, seja muito bem-vinda, pode se apresentar para quem está assistindo. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, Gustavo? É uma honra estar aqui para a gente ter esse bate-papo, essa conversa. E acredito que vai ser bem produtivo, né, que vai ser bem bacana. E é isso, muito obrigada. Eu sou a Heloísa, da German. Estamos aí há mais de um ano trabalhando nessa parceria, né, como franqueada. E é um processo bem bacana, que com certeza é um trabalho que agrega bastante na vida das pessoas, das empresas e tudo mais. Com certeza. Então, mas antes da gente prosseguir e falar sobre investimento mesmo, conte um pouco sobre você, como é que você começou, ingressou nessa área de investimentos. Bom, hoje eu trabalho com toda a parte de planejamento financeiro e gestão de risco, né? Eu acho que indiretamente eu posso dizer que a minha história começou lá em 2020, em janeiro, um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei a trabalhar com plano de saúde. Inicialmente eu trabalhava exclusivamente com uma operadora aqui de Santa Catarina e tudo mais. Depois de 2 anos eu comecei a trabalhar aí com multimarcas, então eu trabalhava com várias opções de planos de saúde do mercado. Então, inclusive, hoje eu sou especialista nessa parte de plano de saúde também, né? Depois disso, eu fui trabalhar com uma empresa que é uma multinacional americana, né, voltada para a parte de seguro de vida. Só que quando a gente trabalha com um único produto, existe uma dificuldade, né? Porque eu vou te apresentar uma opção, que às vezes se ela não for a opção necessária para você, você não vai fechar comigo e, né, não vou ter outras opções para trazer aí para você. E eu vi na German, né, nessa parceria de ser franqueada deles, a possibilidade de trabalhar com mais de 70 empresas, né? Então, automaticamente, isso facilita muito. Eu sempre vou trazer o que vai agregar para a vida do meu cliente, né? Eu consigo atender ele num 360, tanto na parte de proteção, quanto na parte de investimento. Então, eu consigo trazer as melhores opções para ele. Entendi. E o que exatamente é a German Financial? Explicar um pouquinho sobre a empresa, como é que funciona. Bom, hoje a German, ela é uma plataforma financeira, né? Então, a gente trabalha aí através de uma metodologia europeia, onde a gente consegue centralizar 100% das necessidades do nosso cliente em um único lugar, né? Então, hoje é muito comum que um cliente tenha um seguro de vida no banco, um investimento em algum outro lugar, um consórcio em um outro lugar, né? E com a German, a gente acaba tendo um relacionamento com o nosso cliente. Automaticamente eu consigo entender melhor as necessidades dele, né? E trazer aí soluções muito mais assertivas e com uma única pessoa, né? Um único profissional vai atender ele. Então, acaba sendo muito mais assertivo. É isso que a gente acaba buscando, pensando nesse planejamento 360. Sim, até tendo mais de uma opção para oferecer para ele, para que ele também não deixe, né, na mão de tantas pessoas diferentes o patrimônio, né? Fica sempre concentrado. Exatamente. Exatamente. Entendi. Hoje são mais aí de 70 empresas, tanto de instituições financeiras, né, quanto na parte de proteção. Então, eu vou conseguir trazer para o meu cliente um melhor rendimento, pensando na parte de investimento, como eu também vou trazer a proteção mais assertiva por ter todas as empresas no nosso portfólio. E, Elô, uma pessoa que te procura hoje, até tomar a liberdade de chamar de Elô, porque, né, fica mais fácil para a gente conversar. E uma coisa que a gente percebe é que cada cliente é único, né? E tem suas próprias necessidades, né? Os seus próprios objetivos de vida. Então, como é que funciona esse diagnóstico individual, né? Cada cliente, né, é uma pessoa diferente. Como é que funciona esse planejamento? Bom, o nosso objetivo, ele acaba sempre sendo sentar com o cliente, né? A gente faz a apresentação da German, tudo certinho, mas a gente busca entender o cenário dele atual, né? Então, eu vou buscar entender o que ele tem hoje, se ele tem alguma coisa ou não, né? E vou trazer soluções que façam sentido para ele naquele momento. E a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento, não é algo que, eu vou te atender hoje e deu. Não, a gente faz esse acompanhamento, porque hoje a tua realidade, ela é uma. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, a tua realidade, ela pode ser completamente diferente. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento para sempre deixar que você tenha um planejamento financeiro, um gerenciamento de risco assertivo.
Sim. né? Pensando aí em imprevistos, pensando, né, em alavancar teu patrimônio e tudo mais. Uhum. Então, esse planejamento, ele envolve a separação de uma parte de reserva, depois pula para uma parte de investimentos, depois, né, enfim, fazendo essa mescla, né? Bom, hoje a gente trabalha com os 4 principais pilares da vida de qualquer pessoa e de Uhum. qualquer empresa, né? Então, eu vou trabalhar com toda a parte de organização financeira, Uhum. né? Vou auxiliar o meu cliente nesse sentido. Vou trabalhar com toda a parte de proteção também, né? Então, eu preciso deixar o meu cliente protegido para depois a gente começar a falar de investimento, para a Sim. gente começar a falar sobre sonhos e projetos futuros. Uhum. Porque acaba que não faz muito sentido eu só falar de investimento, por Sim. exemplo, se eu não tiver ele protegido. Porque aconteceu qualquer imprevisto no meio do caminho, a primeira reação que ele vai ter é descapitalizar. Né? Então, o patrimônio que ele investiu, enfim, ele vai acabar utilizando nessa situação de imprevisto. Uhum. E acho que isso é algo recorrente de grande parte da população, né? Não Com fazer a certeza. reserva, começar a investir, dar problema, perder o dinheiro investido e não ter mais onde Exatamente. ter dinheiro guardado de fato, né? Uma coisa que eu sempre acabo perguntando, né, para os meus clientes na nossa primeira reunião é se acontecesse algum imprevisto com ele hoje, Uhum. qual seria a saída financeira? Utilizar o dinheiro que está guardado e investido. Depois, começar a descapitalizar, utilizar do patrimônio, que às vezes demorou 30 anos para conquistar, né? E daqui a um ano, beleza, passou, se recuperou, mas vai começar do zero. Então, se a gente traz uma proteção assertiva para o cliente, no lugar de ele vir a descapitalizar, ele vai receber um capital ali e vai conseguir se virar nessa parte de imprevisto. Uhum. E, Elô, como é que funciona essa separação, essa reserva de emergência para quem é seletista, né, que trabalha, enfim, registrado numa empresa, e para quem trabalha de forma autônoma? Tu tens alguma dica para dar para essas pessoas? Bom, eu acho que todo mundo tem que começar pelo começo, né? Então, começar tendo uma boa organização financeira. Sim. Então, esse é o primeiro passo inicial. Então, uma coisa que eu pergunto bastante para os meus clientes é se eles têm um controle, né? Isso independente de ser PJ, de ser CLT, enfim. O controle você diz do que eu tô gastando e do que eu tô do que entra e do que sai. Exatamente. Então, ter esse controle financeiro do que entra e o que sai. Então, se eu sou CLT, eu sei que eu vou receber, sei lá, 5 mil reais e eu posso gastar 5 mil reais. Né? Se eu sou PJ, eu preciso ter uma previsão de quanto que vai entrar mês que vem. Sim. Né? Então, é a partir dali que a gente, desse controle, né, de você ter, vamos pensar em planilhas, vamos pensar em algo básico, não precisa nem ser um sistema, nada. Planilha, uma planilha bobinha. Excel. Exatamente. Ela consegue te proporcionar um entendimento gigantesco. Né? E eu sempre falo, a partir do momento que a gente coloca os gastos, o que entra e o que sai numa planilha, e categoriza isso, então, eu sei que, eu particularmente, eu sei quantos centavos que eu gastei de gasolina no meu cartão de crédito ano passado. A partir do momento que você visualiza onde teu dinheiro tá indo, automaticamente tu vai saber onde tu tem que parar de gastar. Sim. E muitas vezes é com aquelas coisas que a gente mais gosta, né? Comida. Exatamente. O iFood. Roupa. Então, é muito comum, é a coisa que eu mais percebo, né, que as pessoas acabam pecando no que elas acham que não vai mudar nada. Então, por exemplo, o cafezinho, eu vou tomar um cafezinho todo dia, R$5, tá tudo certo. Sim. Isso em uma semana, dá quanto? Né? Por mês. Em um mês, agora vamos pegar em um ano. Então, são esses pequenos gastos que acabam afetando consideravelmente a parte financeira, né? Sim. Então, realmente, o primeiro passo é fazer essa organização, esse controle, e depois começar a partir, né, para de fato investir em algum produto. Exatamente. Então, eu sempre gosto de trabalhar, independente, né, de ser CLT ou PJ, a parte da organização financeira junto com uma proteção. Né? Eu acho extremamente necessário trabalhar nesse formato, porque, de um lado, a gente já vai organizando a vida financeira do meu cliente. Depois, a gente já vai protegendo ele, porque nada impede de, nesse primeiro mês que a gente estar trabalhando, né, acontecer um imprevisto. O que é um imprevisto, Elô? Pô, o cliente sofreu um acidente de carro e não vai conseguir trabalhar. Como é que vai ficar a vida financeira? Sim. Né? O cliente é um médico, um dentista e quebrou o braço, não vai conseguir atender por 1, 2 meses. Como é que vai ficar a vida financeira? Sim.
né? Então, eu sempre gosto de trabalhar a organização financeira, já trazendo algo nessa parte de proteção também. Essa seria a base, né? Exatamente. E essa proteção financeira e também esse seguro, né? Seria realmente um seguro de vida hoje que faz essa reserva junto com a organização financeira? Bom, hoje a gente tem várias opções de seguro, né? A gente trabalha com o DIT, que é mais voltado para uma situação temporária, né? Então, como eu falei, um dentista que quebrou o braço e vai ficar 2 meses sem conseguir trabalhar, sem conseguir atender, eu consigo trazer esse seguro que ele vai receber um capital ali por conta desses 2 meses que ele ficou sem trabalhar. Um seguro de vida, pensando numa invalidez permanente, pensando numa doença grave, eu consigo também trazer um capital para ele para proporcionar uma tranquilidade financeira. Né? Então, mas sempre, qual é o diferencial, né, que acaba que a German proporciona? A gente faz uma análise e traz algo individualizado. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo bastante, que as pessoas têm o mesmo seguro de banco, que é algo que está lá pronto. Sim. Né? Então, o Gustavo, que é advogado, ganha 10 mil e gasta 5, ele vai ter um seguro padrão do banco. Sei lá, fulaninho de tal, que ganha 5 e gasta 3, vai ter o mesmo seguro. São realidades diferentes. Sim. Então, não tem como 2 pessoas com realidades diferentes terem a mesma proteção. Vai ser falho. Sim. Então, é aí que entra o nosso trabalho de especialista nessa parte, né? Que é trazer algo que realmente faça sentido e que vá cobrir as necessidades do cliente, se algo acontecer. E falando sobre o seguro de vida, para desmistificar, né, esse ponto, as pessoas acham que a gente só vai utilizar eles quando acontecer, né, enfim, o falecimento, ou uma tragédia, se eu vou conseguir resgatar, se não vou. Como é que funciona essa questão de planejamento com o seguro de vida, Elô? Bom, o seguro de vida é muito comum, principalmente em pessoas mais novas. Quando a gente já chega falando de seguro de vida, as pessoas falam assim, mas eu não vou morrer. Primeiro, né, é típico. Aqui no Brasil, existe muito essa cultura que o seguro de vida é para morte. Sim. Mas não é. Né? A partir do momento que você vai para países economicamente desenvolvidos, tu é obrigado a ter um planejamento pensando nessa parte de gestão de risco. Sim. Né? Então, pensando num seguro de vida, o que ele vai cobrir? Ele vai cobrir ausência, claro, pensando aí numa parte de inventário, pensando que você é o pilar financeiro da tua casa e você veio a se ausentar. É sensacional ter um seguro de vida pensando em morte. Sim. Mas agora, se você é solteiro, se você não tem patrimônio, às vezes não faz tanto sentido a gente pensar num seguro voltado para a morte. Sim. Só que dentro do seguro de vida, a gente consegue trabalhar várias situações. Então, por exemplo, volto para o acidente, sofri um acidente, não consigo trabalhar. Eu consigo manter o teu padrão de vida se algo acontecer. Manter o padrão de vida é meio forte, mas eu consigo te trazer uma tranquilidade financeira. Né? Você descobriu uma doença grave, que a gente sabe, hoje o SUS, né, ele aqui na nossa região ele funciona, né, pensando nessa parte, mas de qualquer jeito, mesmo que seja pelo SUS, mesmo que seja por um plano de saúde, mesmo que seja particular, tu vai demandar de um alto custo. Então, a partir do momento que você descobre uma doença grave, você consegue receber um capital, né? Ficou internado, você é autônomo, ficou 1 mês internado e não conseguiu trabalhar. Você recebe um capital nesse sentido também. Sim. Né? Então, são vários pontos além da morte que as pessoas focam. Sim, mas esse ponto, falando da morte, a gente percebe que é típico mesmo do povo brasileiro, né? Porque eles não têm esse planejamento, até incluindo a gente mesmo, né? A falar sobre morte, né? A gente não gosta. Então, isso vale também, por exemplo, para a área jurídica. Eu me preocupei em fazer um planejamento sucessório, eu me preocupei em depois abrir inventário, o que eu vou fazer? Não, né? Sim. As coisas sempre vão acontecendo e aí a gente vai ter que tomar uma providência, né? Mas, de fato. E falando sobre agora o seguro patrimonial, né? Como é que funciona esse seguro? Ele tramita de fato paralelamente com o seguro de vida, mas é uma outra especialidade, né? Uma outra segurança. Se puderes falar um pouco sobre ele. Sim, bom, o seguro patrimonial, ele é extremamente importante também quando a gente pensa num planejamento financeiro, né? Porque às vezes, literalmente, o teu patrimônio que tu conquistou a tua vida inteira. As pessoas, elas, voltando, né, pegando o gancho ali da morte, as pessoas não querem pensar em tragédia.
Uhum. Mas a gente sabe que uma casa pode pegar fogo, uma empresa pode pegar fogo, né? Pode acontecer algo, enfim, um vendaval e destelhar a tua empresa e tu vai ter um gasto com isso, né? Sim. Então, o seguro patrimonial, ele chega para fazer essa blindagem também, para te trazer uma tranquilidade financeira. Eu lembro que quando teve aqui em Blumenau, as lojas ali da 15 Sim, recentemente, né? pegaram fogo, quando eu soube, a minha primeira reação foi, será que tinha seguro? Uhum. Porque, querendo ou não, às vezes é algo que tu levou a vida para conquistar, entendeu? Sim. Então, o seguro patrimonial, ele vai te blindar pensando no incêndio, vai te trazer um capital pensando no patrimônio, ele vai te trazer um capital pensando no teu estoque, por exemplo. Sim. Né? Então, ele vai te trazer essa tranquilidade. Aconteceu algo nesse sentido, eu fui roubado. Tu vai receber um capital também. Então, ele te proporciona essa tranquilidade financeira, pensando em casos de imprevistos materiais também, né? Certo. E falando especificamente sobre empresas, né, que tem muitos colaboradores, né, que, enfim, que é uma alta demanda, tem também essas possibilidades de fazer a contratação de um seguro para, enfim, envolvendo vale alimentação, vale refeição, enfim, seguro, plano de saúde, plano de odontologia, toda essa gama, né, de produtos é oferecido também pela empresa? Sim, hoje na Diarma a gente consegue proporcionar vários benefícios para o colaborador, né? Então, dentro da Diarma a gente trabalha com toda a parte de VR, toda a parte de seguro de vida em grupo também, né? Que é algo... o seguro de vida em grupo é uma ferramenta extremamente barata, né? Vai proporcionar para o dono da empresa um custo baixíssimo. Então, é uma ferramenta que, às vezes, vai reter o teu colaborador, né? E, além disso, a gente trabalha com plano de saúde, plano odontológico. Então, quando a gente proporciona, né, pro dono da empresa essas possibilidades, ele vai acabar... A partir do momento que ele adere um produto para os colaboradores, ele vai diminuir a rotatividade dos colaboradores. Então, acaba que o benefício, ele chega para trazer essa estabilidade, digamos assim, porque muitas vezes, eu já vi vários casos, tá? O colaborador, ele não tinha nenhum benefício. E ele ganhava R$200 a mais em uma empresa. Ele saiu para ir para outra que tinha benefícios. Então, sim, um plano de saúde, um plano odontológico, um seguro de vida, um VR, ele retém os colaboradores na empresa. E acaba que é uma facilidade também para o dono da empresa, né? Porque quanto menos rotatividade tiver, se tiver uma mão de obra que faça sentido, melhor. De fato. Só fazendo um resgate também, quando a gente estava falando sobre seguro de vida, né? A gente fez essa comparação com o SUS, mas também poderíamos fazer com o próprio INSS, né? Enfim, será que a gente está preparado para quando se aposentar, de fato, diminuir a nossa renda e ficar só com 2 salários mínimos, né? Também tem essa questão de planejamento e de programação, né? Sim. Hoje, dentro do seguro de vida, a gente pode trabalhar aí com uma previdência complementar, né? Então, hoje a gente trabalha com as opções de seguro de vida resgatável. Então, você vai pagar um valor todos os meses, né? E uma parte desse valor, ele vai ficar reservado para o momento que você quiser resgatar. Você pode resgatar daqui 3, daqui 10, daqui 20, 30 anos. E esse valor, ele vai ficar rendendo pela inflação, né? Então, é algo que também acaba fazendo bastante sentido. E tem uma base, por exemplo, daqui a 10 anos eu posso estar escolher se eu quero resgatar ou se eu quero manter ele rendendo ainda, algo nesse sentido? Você consegue, tipo, eu fiz um planejamento de 10 anos, né? Você pagou por esses 10 anos, depois desses 10 anos, ele é teu. É como se fosse você comprasse um imóvel. Ele é teu. Então, lá na frente, você consegue decidir, não, deu 10 anos, eu quero resgatar. Ou não, eu quero, nesse momento, resgatar esse valor, não vai fazer diferença na minha vida, eu quero deixar rendendo. Quero resgatar quando eu tiver 65, pensando numa aposentadoria, realmente. Você que decide. A partir do momento que você quitou ele, é você que decide o momento que você quer resgatar. E também agora entrando num ponto que é bastante comum em profissionais liberais e autônomos, né? Por exemplo, advogados, dentistas, né? Arquitetos, enfim, toda essa parte de profissionais que trabalham, querendo ou não, sozinhos, que é a parte de responsabilidade civil também, né? Também tem seguro dessa espécie? Sim, hoje a gente trabalha com toda a parte de RC, né? Eu gosto sempre de falar da parte da responsabilidade civil profissional, né? Porque hoje, às vezes,
o médico nem cometeu um erro, pensando, né, Sim. nessa parte, Uhum. mas ele vai ganhar um processinho. A gente sabe que o custo que ele vai ter para provar que ele não fez nada de errado é gigantesco. Sim. Contratar advogado, tentar Exatamente. processo. Então, o RC, ele acaba vindo para proteger Uhum. nesse sentido, né? E tem toda a Sim. parte também, a contabilidade é extremamente importante ter Uhum. um RC. Por quê? Às vezes, você não fez nada errado, Uhum. mas o teu colaborador, ele fez. Sim. E querendo ou não, a responsabilidade é da empresa. Exatamente. Então, acaba que o RC, ele é extremamente importante, né, para toda a parte de profissional liberal, então, dentista, médico, Sim. arquiteto, Uhum. advogado, mas para empresas também, Uhum. né, porque, a contabilidade fez algo errado e gerou uma multa Sim. para o cliente. Uhum. A contabilidade vai receber um processo e o RC, ele consegue Sim. auxiliar nesse sentido também, Aham. De fato, a importância é imensa, né? com certeza. Adentrando no tema de investimentos, a German também oferece essa questão de montar uma carteira de investimento, escolher os ativos, né, que essa pessoa, essa empresa vai querer investir. Também tem esse auxílio? Sim, totalmente. Hoje é bacana que a gente, lá, voltando ao que eu Sim. estava falando antes, Aham. na nossa primeira reunião, a gente acaba fazendo um diagnóstico do que pode ou não fazer sentido para o nosso cliente, né? Seja ele PJ ou seja ele pessoa física, né? Uhum. E com a Germa, a gente tem um back-office hoje, né? Que tem um time de especialistas voltado para a parte de investimento. Então, normalmente eu coleto as informações do meu cliente, analiso ali, né, com ele o que faz ou não sentido, Uhum. e depois a gente acaba agendando uma reunião com o nosso time de especialista, né? Uhum. A partir dali, a gente tende a montar uma carteira que faça sentido para o cliente. Então, a gente entende o que ele quer, pensando em curto, médio e longo prazo, e sim, traz uma carteira que faça sentido para ele, sempre fazendo um acompanhamento, porque eu Sim. acho que um dos nossos diferenciais como German, né, Uhum. é justamente que a gente faz esse acompanhamento com o cliente. Eu Uhum. acabei tendo uma cliente que a gente começou com a parte, fechamos um plano de saúde, depois fechamos um seguro de vida, e ela tinha investimento com outra empresa, só que ela não tinha esse suporte, Uhum. né? Então, a gente conversando informalmente, eu comecei a falar um pouquinho da German, dessa parte de investimento, e acabando que ela falou, não, Elô, eu vou passar o meu dinheiro para vocês, justamente porque vocês fazem esse acompanhamento. Então, esse é um ponto diferencial básico, Uhum. mas que literalmente faz toda a diferença, né? Sim. E o bacana é que hoje a gente trabalha com o BTG. O BTG, ele é o maior banco de investimento da América Latina. Então, Uhum. a tendência é que a gente sempre traga os melhores investimentos para o nosso cliente. Sim. E de fato esse acompanhamento eu acho que é um dos pontos chaves, né? Porque as plataformas elas disponibilizam para a gente, né, utilizar, né, montar a nossa própria carteira individual, mas querendo ou não, como somos leigos no assunto, a gente também não tem o tempo diário de fazer esse acompanhamento, de verificar o que, né, o que eu vou alterar, o que eu não vou. Então, acho que esse investimento é o diferencial, né, para manter a estabilidade do que tu espera, né? Ou de fato, né, enfim, Exatamente. o próprio rendimento. E é uma coisa que a gente trabalha muito forte, é justamente isso. A gente sabe que o nosso cliente hoje, ele tá na correria. Uhum. Né? Ele tem as coisas dele, o trabalho e tudo mais. Então, o nosso objetivo é justamente trazer essa tranquilidade financeira. Ó, tem uma equipe fazendo por você, depois a gente só vai sentar e vai te explicar o que está sendo feito. Claro, tudo que é mexido, qualquer investimento realizado, sempre vai um aceite para o cliente, dá o ok, isso com certeza. Mas o bacana é que a gente está sempre trabalhando e buscando o melhor investimento, a melhor rentabilidade para o nosso cliente. Sim. Essa questão que você mencionou do aceite mexendo no aplicativo, por exemplo, o corretor ele faz a melhor operação, manda para você e nada é feito sem o teu se mexer no celular, acessar o aplicativo, colocar o token e aí aceitar. Exatamente. Isso é uma segurança, né? Sim. Porque assim ninguém consegue mexer em nada sem aprovação. Então, os nossos assessores nessa parte de investimento, eles proporcionam ali a operação, mas ela só é validada a partir do momento sempre que o pelo nosso... cliente. Exatamente, que o nosso cliente dá o aval. E a plataforma é própria do BTG. Exatamente. E ainda falando de investimento, porque de certa forma também seria considerado investimento, mas falando sobre consórcios, né? Principalmente aqui na nossa região é muito comum, né? Oferecido, enfim, por bancos digitais, físicos, até por cooperativas. E
as pessoas têm hoje até como meio de fugir dos juros altos dos bancos, né? Evitar pegar um financiamento e optar por um consórcio. Como é que funciona essa parte de consórcio, para quem não conhece? Bom, o consórcio ele é uma ferramenta sensacional, né? Ele não trabalha com juros propriamente dito, ele trabalha com uma taxa administrativa que tende a ser bem menor que a parte ali de juros de um financiamento e tudo mais. Então, hoje, pensando na parte de consórcio, as pessoas elas têm muito essa coisa, Elô, mas consórcio demora muito. Sim. A gente analisa também a necessidade do cliente. Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo. Se você tiver o interesse de comprar um carro daqui 2, 3 anos, o consórcio é uma ferramenta sensacional, né? Porque a gente trabalha com esse planejamento a médio prazo. Sim. Não, Elô, eu tenho um capital guardado, mas não é o valor total para eu comprar meu carro à vista, e eu quero comprar um carro agora. A gente consegue contemplar uma carta por meio de lance. Sim. Né? Então, hoje existem várias possibilidades de você receber um capital para comprar um bem, tipo, seja carro, seja uma casa, um apartamento, enfim, ou até mesmo um serviço. Né? Então, eu consigo fazer um consórcio para botar silicone? Consegue. Eu consigo fazer um consórcio para fazer uma rinoplastia? Consegue. Então, eu possibilito para o meu cliente essa possibilidade. A gente analisa o que faz mais sentido para ele, né? Então, faz mais sentido eu fazer um consórcio tranquilo, eu não tô com pressa, tá tudo certo, não vou dar lance, ou não, eu quero contemplar logo. Sim. Como é que a gente vai fazer isso? Daí a gente vai trazer, com esse valor X, a gente consegue que a tua carta seja contemplada. E para explicar para quem tá ouvindo que não conhece se dá o lance, né? Eu tô seguindo o meu cronograma, tô precisando do dinheiro, então eu vou adiantar um valor, resgatar a minha carta e continuar pagando aquele valor, sempre rendendo pelo mesmo índice, né? Sem ter um aumento exorbitante, seria mais ou menos essa lógica, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma carta aí de 100 mil reais, né? Eu vou jogar alto, mas tudo é variável. Então, eu vou dar um lance de 55, eu vou contemplar essa carta, tá? Tu tá dando ali 55% do valor, né? Às vezes, tu vai conseguir ali uma mensalidade acessível. Sim. Né? Então, tu deu o lance, tu contemplou os 100 mil reais e depois tu vai pagar por um período um valor mensal até que tá esses 100 mil reais. Basicamente, esse é o resumo bem resumido, né? Sim. Mas basicamente é esse o processo. Inclusive tem pessoas, ou enfim, empresas que até vivem de comprar essas cartas de crédito que já foram contempladas, né? Exatamente. Até uma forma de investimento. Hoje a gente consegue fazer uma alavancagem empresarial considerável pensando nessa parte de cartas, né? Seja, enfim, imóvel, seja voltado para veículo. Mas um ponto que eu acho legal, às vezes, por exemplo, um cliente chegou numa loja de carros usados. Sim. E o financiamento dele não aprovou, né? Se o dono daquela loja tiver cartas contempladas, ele vende uma carta contemplada. E vai diminuir consideravelmente, pensando no valor que o cliente vai pagar. Sim. E vai possibilitar a venda dele. Então, todo mundo sai ganhando. Então, lojas de veículos comprarem cartas de veículos contempladas é uma saída financeira considerável. E aqui na nossa região é mais comum para veículo mesmo? Para bens móveis? É muito variável. Muito variável. Então, hoje, ambos, né, são extremamente interessantes. Então, vou comprar um imóvel. Eu, particularmente, eu tenho uma para cada. Sim. Né? Então, eu acho extremamente importante e necessário as duas para pessoas que buscam comprar aí um imóvel, um veículo e tudo mais. Inclusive, nessa questão da parte dos serviços também se incluiriam viagens, né? Sim. Para fazer um cronograma, né? Daqui a 2 anos. Se quiser ir pra Disney, você consegue pelo consórcio. E quando a gente fala em consórcio, as pessoas só vinculam imóveis e veículos, né? Não. A prestação de serviço é bem... Com certeza, é bem amplo, né? Então, eu consigo... Tudo que tiver nota fiscal, né? Pensando em serviço, eu consigo trabalhar na parte de consórcio. Legal. E, enfim, ainda nessa questão de empresarial, né? Falando sobre linhas de crédito, hoje, uma grande gama de empresas buscam
enfim, ou tanto para capital de giro, para fluxo de caixa, ou para investir em maquinário, para investir em veículos, eles buscam linhas, né, e fazem uma comparação nos bancos para ver qual, né, que está mais viável, qual que está mais vantajoso no momento para aquela operação. E a empresa, ela oferece essa opção de fazer esse aconselhamento, essa assessoria para escolher o melhor produto, o melhor investimento? Sim, hoje nós temos aí parcerias, né, de Sim. instituições financeiras. Uhum. Então a gente faz essa análise para trazer a melhor opção com menores juros Sim. para o cliente. Às vezes já teve situações que o cliente veio, enfim, com um orçamento financeiro ali de uma instituição X, com juros X, Uhum. a gente conseguiu um juros reduzido na mesma instituição. Então, acaba que a gente consegue possibilitar para o nosso cliente mais acesso, né? E automaticamente possibilitando um juros reduzido e tudo mais. Sim. Só fazendo um breve apanhado de tudo, a gente já mencionou a questão pro empresário, né? A parte de proteger os colaboradores, mencionar os colaboradores, auxiliar no investimento da empresa, auxiliar na parte pessoa física do sócio. Então, só nessa breve conversa, a gente fez todo, né, um panorama 360, igual você mencionou, né? Exatamente. Seria possível ter com essa assessoria. Também, aproveitando ainda, falando sobre justamente a parte dos sócios, né? Sobre sucessão, que a gente mencionou também com o pessoal hoje, né, evita pensar nessa questão tanto da parte jurídica como da parte de investimentos também. Mas como é que funciona a questão, falando da parte financeira, né, da sucessão familiar e empresarial, né? Acho que, enfim, às vezes o empresário acaba não pensando nessa parte, que uma hora ele não vai mais estar aqui, a empresa vai continuar, né? Tanto a parte familiar ou a parte empresarial. Como é que funciona essa parte em específico? Bom, hoje a gente consegue proporcionar essa parte de sucessão, né, Uhum. tanto empresarial quanto familiar, né, para o Uhum. nosso cliente, com o seguro de vida. Então, por exemplo, você mais que ninguém sabe que hoje pensando aí num patrimônio de 1 Sim. milhão, pelo menos teremos uma dívida se a pessoa vir a se ausentar de 100 mil reais, Uhum. né? Então, o seguro de vida, ele consegue auxiliar nesse sentido, Uhum. né? Proporcionar aí essa parte de sucessão voltada para inventário, proporcionando uma tranquilidade financeira. Uhum. A gente sabe que hoje existem as holdings e tudo mais, Sim. só que pensando em custo-benefício, a parte de fazer essa parte de inventário, né? De receber esse capital para fazer o inventário através do seguro de vida, Uhum. é algo bem interessante Sim. financeiramente, né? Uhum. E até aproveitando que a questão do seguro de vida vai até evitar que ele caia dentro do inventário, né? Enfim, é um dinheiro que você já vai conseguir ter ele de forma mais imediata, né? Principalmente Exatamente. considerando um eventual imprevisto, incidente, né? O seguro de vida, a partir do momento que você veio a se ausentar, Uhum. você já designa quem serão os seus beneficiários, Sim. né? Então, Uhum. eu quero deixar para minha esposa, eu quero deixar para o meu sócio, eu quero deixar para a empresa, Uhum. tá? Então, a gente consegue fazer essa seleção de para quem vai ficar o capital. Uhum. Automaticamente, você vai ter um capital livre, né? De Uhum. imposto, enfim, para realizar aí essa parte de inventário, Sim. Uhum. né? E se o imprevisto, enfim, aconteceu agora, né? Tem algum prazo estipulado que eu já vou ter acesso ao dinheiro para conseguir mexer nele? Bom, pensando na parte de seguro de vida, o prazo é de 30 dias, Uhum. tá? Mas, obviamente, se for entregue toda a documentação Uhum. correta, né? Sim. Porque o tempo, ele reinicia a partir do momento, preciso de 10 documentos. Uhum. Um exemplo, tá? Sim. Preciso do documento tal. O cliente, ele não entregou um. Uhum. O tempo, ele volta para o começo. Então, às vezes, existe muito, tipo, tu vai num Reclame Aqui da vida, Uhum. e tu vê muito, porque demorou para eu receber, não sei o quê. Isso, independente da seguradora que você for, vai ter, Sim. tá? Só que as pessoas, elas não se atentam a isso. Tipo, foi solicitado uma documentação X, Uhum. não foi entregue, automaticamente o tempo, ele reinicia. Sim. E esse tempo que você fala é mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, assim por diante? Exatamente. Entendi. Realmente, né? Também vai da organização, né, da própria pessoa. Mas assim, a gente já teve situações onde, tipo, em 5 dias o benefício foi pago. Então, Sim. a partir do momento que tá tudo certinho, a tendência é que seja tudo muito rápido. Uhum. Até levando em consideração a urgência da situação, né? Acho que, enfim. Exatamente. E esse contato, né, que a pessoa tem, enfim, aconteceu um imprevisto agora, é sempre com o representante da empresa diretamente? Se a partir do momento que a pessoa virou meu cliente, Uhum. eu sempre falo, passa o meu contato para todas as pessoas que são importantes para ti. Porque Sim. se acontecer qualquer imprevisto, Uhum. pensando numa ausência, tá? Quem vai auxiliar junto com a seguradora sou eu.
Sim. né? Até porque a gente sabe que é um momento extremamente delicado. Sim. Então, as pessoas não vão estar com cabeça para ir atrás disso. Uhum. Então, essa parte, quem acaba resolvendo e buscando é o consultor. Nesse caso, sou eu. Sim, uhum. Mas, enfim, de fato é até melhor, porque muitas vezes quando, enfim, fecha um seguro de vida com o banco, depois que acontece o imprevisto, a pessoa tem que entrar em contato com o banco, com suporte, com não sei quem, para daí tentar o contato, mandar a documentação, né? Então, com um representante que tu já tem, enfim, até mesmo uma relação de confiança, né? Com certeza. Pra entrar em contato sempre, acho que isso aí, novamente, é um diferencial, né? E volta para tudo que a gente falou até agora, né? Essa questão de acompanhamento. Eu vou estar junto nos momentos bons, alavancando o patrimônio do meu cliente, mas se algo ruim acontecer, eu acho que é meio que o meu dever estar ali presente também para amparar a família, enfim, para cuidar nesse sentido, né? Porque hoje existe muita falta, né? E depender de um 0800 é terrível. É tudo demorado, burocrático e tudo mais, então acaba que é outro diferencial que vai ter esse suporte ali direto com o especialista. Já é ruim pra tudo, né? Até se eu compro um produto e ele não chega em casa, já é ruim entrar com o 0800, imagina por uma questão tão delicada, né? Exatamente. Não tem nem comparação. De fato. E falando sobre dicas, né? Uma pessoa hoje que ela quer começar agora a organizar o patrimônio, dar aquele pontapé inicial, né? Qual que é a primeira coisa que ela vai ter que observar para começar? Bom, eu acho que a primeira coisa é organizar a vida. Então, começa a planilhar, né? Tipo, eu acho que é o ponto inicial para ter uma organização financeira. Pode me chamar, primeiramente. Mas é começar a planilhar o que entra e o que sai. Né? Esse é o primeiro ponto, para ter uma noção. Né? Porque, hoje as pessoas, é muito normal eu sentar com o meu cliente e ele falar, não, Elo, eu sei quanto que entra e sei quanto que sai. Beleza, mas sai quanto e vai para onde? As pessoas não sabem disso. Sim. Né? Então, começa, eu gastei, é bobinho, mas tipo, gastei 5,28 no mercado. Anota que tu gastou 5,28. Porque os centavos que tu deixa de colocar numa planilha, por exemplo, elas contam depois. Né? Então, trabalhar essa parte. O cafezinho todos os dias de R$5, coloca na tua planilha. Depois tu vai se assustar com o valor que tá dando. E assim, quando eu trabalho com meu cliente, eu sempre gosto de falar que é um trabalho muito de parceria. Eu jamais vou chegar pra ele e vou falar, tu não pode fazer isso. Sim. Não, eu quero que ele deixe de viver, eu quero ajudar. Então, o ponto é ele visualizar onde o dinheiro tá indo, né? E saber o que fazer a partir dali. Então, beleza, eu sei que eu tô gastando muito com iFood. Pô, no lugar de pedir 5 vezes na semana, eu vou pedir 2. Sim. Né? Eu sei que eu tô gastando muito com roupa, então pelos próximos 3 meses eu vou dar uma segurada. Então, a partir dali, tu começa a ver uma diferença considerável no teu financeiro. E são mudanças pequenininhas. Eu sempre falo, às vezes é legal porque eu só sento com o meu cliente e trago insights pra ele. Sim. Né? Então, pensa nisso daqui. E ele começa a colocar em prática. E é isso. Então, é muito legal. Eu tenho amigas que acabaram se tornando minhas clientes. E é muito engraçado, porque já faz 3, 4 meses e a gente mudou, né? No começo, tava todo mundo perdida, eu começando a dar um norte e tal, e depois de 3, 4 meses, tu vê a consciência financeira que se criou. Sim. Então, tipo, hoje eu posso pedir um sushi porque eu tô gastando menos, porque eu não tô pedindo nada. Sim. E pedir aquilo com tranquilidade, porque sabe que vai conseguir pagar ou que não vai afetar o financeiro. Isso é muito legal. Com certeza. Ou, tipo, uma cliente que ganhava super bem, que é um caso real, ela ganhava super bem, gastava tudo e não tinha nada guardado. Tipo, ela tinha um dinheiro guardado de uma aplicação automática que estava tendo na conta dela. E a gente, em 3 meses, fazia um trabalho que ela chegou num valor que a gente tinha colocado como meta para 6 meses, ela chegou em 3, por conta que ela se reorganizou financeiramente. Então, isso é muito legal. Né? Tanto para mim, né, que vê que as coisas estão acontecendo, quanto para o cliente. Né, de ele ver, não, pequenas mudanças, ela continua viajando, continua fazendo as coisas dela, mas pequenas mudanças mudaram a vida financeira dela consideravelmente. Né? De fato, o importante é começar e saber o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo, né? Exatamente. Mas legal. E quando me perguntam, Elo, com quantos anos? Cara, o importante é começar.
Ah, isso é um ponto legal também, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu tô com 30, 40 anos, já não compensa mais eu fazer um planejamento, né? Que é totalmente ao contrário, né? Não, dá tempo, independente. Claro, se tu for fazer com 20, 25, é lindo. Mas a gente sabe que normalmente com 20, 25, tu tá começando a construir a tua vida. Sim. Né? Então, tenho 35, mas, pô, não sei, começa. Tô com 50, começa. Ainda dá tempo. Né? Tu não vai conseguir uma rentabilidade de uma pessoa, né, pensando em um investimento, mas tu não vai conseguir a rentabilidade de uma pessoa que começou com 20, mas tu vai ter algo, entendeu? Eu acho que o ponto é esse. Sim. Tu vai conseguir ter uma tranquilidade financeira de alguma forma. Né? Então, isso que eu acho que é importante, começar. Comecem. Mas legal. E também um outro ponto importante para trazer aqui é justamente em relação à parceria de empresas, né? Hoje a firma Alex oferece, um exemplo, a consultoria empresarial, né? E a German oferece a parte financeira. Então, até aproveitando, se você pudesse fazer um resumo apanhado de quais seriam os benefícios para o empresário hoje de ter esse aconselhamento financeiro, desde, né, da parte para a empresa, como também da parte para os colaboradores, conforme a gente falou, né, dos benefícios. Bom, hoje com a German a gente possibilita aí toda a parte de organização financeira, né? A gente consegue trazer tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Às vezes é muito comum, né, o empresário pagar as contas físicas com a conta PJ e ser tudo uma bagunça. Então a gente consegue trazer essa organização, trazer toda a parte de proteção, né, que eu acho extremamente importante ter essa proteção. Depois que a gente deixou o cliente protegido, né, a gente vai trazer ali a parte de investimento, pensando numa rentabilidade considerável para o nosso cliente. E, claro, junto disso, a gente já vai pensar numa alavancagem patrimonial, a gente já vai pensar em aquisição, né, para realmente deixar a empresa linda. E junto com a parceria da firma Alex, né, que vai trabalhar com essa parte jurídica também. Legal. Acho que esses pontos, né, para uma empresa, até para uma pessoa física, são fundamentais, né, que você fica, como foi mencionado, de uma forma 360, né? Exatamente. Totalmente amparado, né, de todos os lados possíveis e tem tudo para, né, dar um salto. Elô, te agradeço pela tua presença. Acho que é um tema super importante, né? A gente fala sobre investimento, sobre tudo, mas, enfim, mexe com o nosso patrimônio, né? Mexe com a nossa vida, com o nosso, né, o nosso estilo de vida, a nossa aposentadoria, nossos bens, absolutamente tudo, né? Então, um tema importante, é interessante que as pessoas que ouçam tenham noção disso, né? Tenham uma maior noção financeira, principalmente, né, para que mude a sua rotina, dê o pontapé inicial, conforme você falou. Então, muito obrigado pela tua presença, te agradeço. Tem alguma mensagem final para deixar para quem está nos ouvindo? Eu que agradeço aí o convite, né? Foi bem bacana esse bate-papo. E podem contar com a gente, né? A German tá aí à disposição, podem fazer contato comigo. E é isso aí. Tô aí presente e disposta a ajudar várias pessoas e várias empresas com a sua vida financeira. Com certeza. Eu que agradeço novamente. Gostaria também de fazer um agradecimento à Cafeteria Caramel, que está patrocinando nossos encontros, né? Como deixando mais doce, propriamente falando. Recomendo a todos que visitem, tanto vamos colocar depois os arrobas aqui embaixo para o pessoal, tanto da firma Alex, como da Elô também, como do arroba da Caramel. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Até nosso próximo encontro. E até já. Um abraço.